Justiça determina que o INSS revise o valor de auxílios, doença, aposentadorias por invalidez e pensões em cerca de 600 mil benefícios. De acordo com o Ministério Público, houve um erro no cálculo que prejudica os segurados. Seu Mauro conta que faz mágica para sobreviver com auxílio-doença, que recebe no valor de um salário mínimo. Em 2005, quando ele foi afastado por conta da artrose e da hérnia de disco, recebia R$1.000. A notícia da revisão do benefício veio em boa hora. O governo finge que paga pra gente, né? Um salário mínimo irrisório que não dá nem para as despesas, né? Nem para os meus remédios que eu tomo tudo controlado. A Justiça determinou a revisão automática do benefício de 600 mil segurados que recebem auxílio-doença, aposentadoria por invalidez ou pensão em caso de morte. São pessoas que entraram com pedido para receber o dinheiro entre novembro de 1999 e agosto de 2009. O INSS deveria levar em conta apenas 80% dos maiores salários, mas incluiu também os 20% menores. O Instituto vinha fazendo a revisão diante de um pedido formal do beneficiado. Só que a maioria dos segurados não tinha informação ou condição física ou mental de ir até uma agência. Eles estavam querendo que o direito dessas pessoas prescrevessem, porque existe, a prescrição é quinquenal, de 5 anos. A pessoa, se ela não vai requerer, ela vai perdendo ao longo dos anos o direito aos atrasados. Como cabe recurso à decisão da Justiça, os segurados podem ter que esperar até 4 anos para receber o dinheiro do INSS. E a gente fica aí reclamando das empresas de telefonia e de outras empresas que ficam enrolando o consumidor, né, para ver se a gente esquece e não reclama mais. A Previdência. A Previdência. No caso da Previdência, é que juntam vários problemas. Tem alguns que são realmente problemas legais de interpretação quando as regras foram alteradas, né? E foram alteradas com regimes de cálculos, etc. E soma com erros da própria Previdência na questão do cálculo. Nesse caso, foi um erro, foi reconhecido, mas a Previdência chegou até a terceira instância e, mesmo tendo perdido, ela ainda fez uma exigência de que 600 mil pensionistas se dirigissem até a sede, fizessem um requerimento, sendo que já tinha sido em 3 instâncias aprovado, e foi um erro da Previdência. A Previdência reconheceu. Quer dizer, esse é um sinal de uma má vontade acima de qualquer suspeita, né? Olha, o INSS informou por meio de nota que ainda não foi citado e que o caso está sendo analisado pela Advocacia Geral da União. Só depois disso poderá se manifestar. E a polícia da França realizou hoje nova ação antiterrorista e prendeu 10 suspeitos de origem islâmica. Na semana passada, 19 pessoas já tinham sido detidas. As prisões aconteceram em 6 cidades francesas. Os 10 detidos estiveram recentemente no Paquistão e Afeganistão. Eles são suspeitos de ligações com redes terroristas. A ação acontece 2 semanas depois da morte do franco-argelino Mohamed Merah, ligado à rede Al-Qaeda, que matou 7 pessoas a tiros. Pelo menos 80 pessoas morreram nas últimas 24 horas na Síria. O exército intensificou os bombardeios às vésperas da implantação de um plano de paz da ONU, aprovado pelo governo de Damasco. Uma missão será enviada à Síria para monitorar o cessar-fogo. Nos Estados Unidos, o pré-candidato Mitt Romney venceu as prévias em mais 3 estados americanos. Ele já tem metade do número de delegados necessários para receber a indicação republicana. O partido já discute o nome do possível vice de Romney, favorito para ganhar as eleições daqui a 3 semanas em 6 estados. Ainda nos Estados Unidos, uma série de tornados atingiu o Texas. Imagens mostram caminhões sendo lançados a mais de 30 metros de altura. Várias casas foram destruídas e 17 pessoas ficaram feridas. Faltou aí alguma notícia nesse nosso resumo internacional? Alguma notícia importante? Em relação ao Oriente Médio, 2, né? Uma que hoje, na Somália, um atentado do grupo Al-Shabaab, né, que é um grupo wahhabita, islâmico wahhabita, fundamentalista da corrente, mesma corrente fundamentalista da Arábia Saudita e da Al-Qaeda, né? Realizou um atentado num teatro na capital Mogadishu, que matou 10 pessoas. A Somália hoje é um país que vem tentando, através de um governo de transição nacional, se recuperar de uma guerra civil. Existem reivindicações de
separação do país em 4 regiões diferentes, e o que o Al-Shabaab reivindica é a transformação. É uma luta contra esse governo de transição, reivindicando a formação de uma república islâmica fundamentalista. Então, foi aí um ato lamentável nessa fase de transição da Somália. E a outra notícia é de Hebron. Em Hebron aconteceu um pequeno incidente numa casa que é disputada, ou seja, colonos israelenses invadiram uma casa palestina. E o ministro... Você fala Hebron, mas a gente fala muito Hebron aqui, não é isso? Hebron. Bom, em árabe é Al-Halil. E o Ehud Barak acabou ordenando que o exército israelense retirasse esses colonos dessa casa palestina, para assim encerrar o episódio. E o ministro das Relações Exteriores, Ehud Barak, é ministro da Defesa, o das Relações Exteriores, Avigdor Lieberman, ficou ultrajado com esse ato. Por quê? Porque os colonos são vistos como intocáveis pela ala extrema de direita radical israelense, da qual Avigdor Lieberman pertence. Então, isso detonou esse pequeno incidente, que, claro, é grave, porque se soma tantos iguais, mas esse incidente detonou uma crise dentro do governo israelense, com ameaça, inclusive, a ruptura do governo, das alianças que formam o atual governo israelense. A gente está para ver o que acontece. Mesmo, né? Que mexe de alguma maneira com a unidade, né, do governo, é isso que você está explicando? Expõe essa fragilidade. Expõe, exatamente. Exatamente. E, por outro lado, expõe o problema dos colonos, né, que são vistos como intocáveis por esse setor. A seguir, polícia prende mais um grupo de torcedores da Mancha e da Gaviões. E ainda, escândalo envolvendo Carlinhos Cachoeira atinge agora o governo de Goiás.